Ricardo Mello expõe modus operandi de Bolsonaro para conseguir votos de fiéis nas igrejas. Vamos ver com o nosso querido professor Viário lá no DCM. Está organizada, como fazem todas as eleições, para eleger os seus. E eles montaram este ano, tem até uma matéria investigativa no The Intercept Brasil, eles montaram esse ano grupos de Telegram e de WhatsApp direcionados a membros da Universal do Reino de Deus que vão votar pela primeira vez. E nesses grupos, eles têm ali pastores responsáveis por fazer todo o trabalho de solicitação de título de eleitor para esses eleitores que vão votar pela primeira vez, para que eles ganhem a orientação de em quem votar. É uma máquina de votos, né, Ricardo? Sim, e assim, esse aspecto deles ainda terem um jornal físico tem uma explicação básica, que é o seguinte: todo domingo ou todo sábado as pessoas se reúnem na igreja, milhares de pessoas, todas num lugar só. E aí você faz a distribuição desse veículo de comunicação nas pessoas que estão concentradas na igreja. É diferente de um jornal físico que se coloca na banca, que só quem quer vai lá pegar, ou mesmo que seja distribuído gratuitamente, você saber os locais exatos para distribuir para o público certo. É praticamente impossível você fazer esse trabalho hoje. Então a igreja tem essa vantagem de toda semana ter milhares de pessoas reunidas no templo para você poder distribuir esse veículo de comunicação. Então, para quem não tem isso na mão, essa possibilidade na mão, o digital é a única alternativa para você atingir as pessoas. O digital e a rede social. São as únicas formas. Bora, galera! Como a Igreja Universal do Reino de Deus é uma empresa, né? Como é uma empresa, é um negócio, a juventude da Universal do Reino de Deus consome o jornal deles no formato digital. Só que esse formato digital deles é pago. Logo, as assinaturas do digital pagam a impressão do jornal físico, que é gratuito, para as pessoas mais idosas que ganham na igreja. Gente, é um negócio que não tem como perder, né? Ricardo, Jussara Moricas te pergunta, ela faz uma colocação, ela diz que ela pensa que o Lula 4 é a única opção para enfrentar uma extrema-direita mundial à la Trump 2. E ela entende que no G20 não tem líderes para encarar o Trump, que ela chamou de Trump Ness. Concordo plenamente, é a nossa única alternativa, não tem jeito. Infelizmente, nós não formamos um substituto, nós vamos ter que lidar com isso. E o Lula vai ter que ir para o sacrifício. Aos 80 anos, disputar mais uma eleição, possivelmente ficar até os 84 anos num mandato de presidente da República, para só depois ter que poder parar. Se puder, né? Se puder. Se não tiver ainda que continuar articulando politicamente o campo progressista, porque ele, além de ser o presidente da República, ele é a maior liderança política do país, da história do país. A maior liderança política de qualquer campo, né? E isso também não se esvai com a saída dele da presidência. Vamos lembrar do Pepe Mujica, que sempre foi uma liderança fora do governo, fora do poder, levando a sua vidazinha pacata, simples, lá no sítio. Ele continuava sendo uma liderança importante, sendo ouvido, sendo considerado para tudo. E isso vai acontecer com o Lula fatalmente também. Agora, no cargo, de fato, ele deve ir até os 84, que é um baita sacrifício, que precisa ser reconhecido, inclusive, pelo país. Porque isso é em nome da democracia, é em nome do processo democrático para que ele continue de pé. Não é só em nome já não é mais só em nome de um modelo de governança, mas sim sobre a própria existência, a solidificação da democracia, que a gente achou que estava mais sólida do que estava de fato. E isso a gente aprendeu a duras penas de 2018 para cá, até um pouquinho antes, 2016 para cá, desde o impeachment da Dilma Rousseff, a gente aprendeu que a democracia não é tão forte assim ainda. Ela ainda precisa se consolidar mais. E quanto mais a gente consegue esticar o período democrático, levar adiante o período democrático no comando do país, melhor para essa solidificação. Então, assim, o Lula está indo para o sacrifício para salvar a democracia, né? Eu vejo muito o Alexandre de Moraes segurando o muro de contenção e o Lula tomando o controle do país para poder manter a democracia de pé. É assim que eu vejo, assim, imaginando o cenário, é assim que eu vejo hoje. Muito bem, 17h06. Quero pedir que vocês continuem contribuindo com o Diário do Centro do Mundo, gente. Tem aqui 1.600 pessoas nos assistindo, então vamos mandar aí R$1, R$2, cada um, que já nos ajuda muito. Ana mandou aqui, hoje vai um abraço especial ao Ricardo, vindo da França. Não sei se você tem notícias daqui, mas o Everton fez alguns documentários e o Hélio trampa no Teatro do SESI e eu tô louca para aposentar. Isso é Franca, interior de São Paulo, minha cidade. A Ana Cláudia Segadas é uma amiga querida de muitos anos. Vamos pingar, gente! Olha só, acabamos nos encontrando aqui no DCM, hein, Ana? Que especial.
Que incrível. Um abraço a todo mundo de Franca. Tenho tido notícias de lá. Vou sempre lá. Minha mãe mora lá ainda, então eu vou sempre lá. E tenho tido muitas notícias. Um abração. Olha aí, beleza. José Carlos Farias mandando boa tarde. Obrigado, meu caro. E agora vamos continuar então aqui. Compartilhem a live também, gente, tá? Ricardo, olha só a postagem que o Carluxo fez. Vamos agora entrar na nossa pauta bolsonarística. O Carluxo fez essa postagem aqui no X dele. Olha só. Esse é o rádio de pilha que o Bolsonaro usava até a última semana. E ele coloca aqui, ó, esse é o rádio antigo de pilha que o presidente Jair Bolsonaro tinha em sua solitária e que foi substituído pelo que eu presenteei. Por favor, fique bem, pai. E aí ele bota a foto do rádio que ele comprou hoje para o pai dele e tá levando. Eles vão conseguir, Ricardo, alimentar isso que eles estão fazendo diariamente? E só para esclarecer aqui para a comunidade, é o Carlos, o Jair Renan e a Michele, basicamente, que estão fazendo esse trabalho de postagens e de construção de narrativas todos os dias. O Eduardo Bolsonaro boa leitura do Ricardo, tem outras coisas para se preocupar. Bom dia, Xandra. E o Flávio está muito mais preocupado com a questão da pré-candidatura dele. Mas esses três, Jair, Renan, Carlos e Michele, são os que estão visitando com frequência e que estão criando essa narrativa de falta de bons tratos, essa narrativa de tortura, essa narrativa de falta de direitos humanos e de uma prisão domiciliar humanitária. Todo santo dia eles têm pelo menos 3 postagens, porque isso eu estou acompanhando. Tu acha que essa narrativa ela vai continuar, ela vai ter adesão? Ou o fato de que as ruas não responderam como eles queriam, pode ser também que as redes enfraqueçam em torno do nome do Jair. Qual é a tua opinião sobre isso? Professor, eu entendo o seguinte, esse movimento ele vai continuar porque eles não têm muita escolha, não tem muita alternativa. Porém, quem já tinha que aderir a esse discurso já aderiu, que é o bolsonarista raiz. O cidadão comum não cai nessa, até porque se a gente olhar para o histórico dessas figuras, o histórico de publicações mesmo nas redes sociais, a gente vai ver o discurso completamente oposto, né, a tudo isso. A gente vai ver o Flávio dizendo que tem gente que usa a doença para poder sair da cadeia, a gente vai ver o Eduardo Bolsonaro dizendo que tornozeleira é coisa de vagabundo, que não tem que pôr tornozeleira, tem que pôr todo mundo na tranca mesmo, né? A gente vai ver uma série de postagens contra os direitos humanos, e agora eles são defensores de primeira hora dos direitos humanos, eles aprenderam do dia para a noite o que são direitos humanos. Então, assim, essa narrativa vai continuar porque eles não têm alternativa, até para a manutenção da rede social deles funcionando, porque o que eles têm para falar? Não tem muito o que falar. Então, eles vão ficar insistindo nessa tese de que o Jair Bolsonaro está sendo maltratado, né? Imagina, se uma solitária tivesse televisão, ar-condicionado, cama, até armário para guardar a roupa tem. Né? Banheiro privativo com água quente, não é água fria, não. Imagina uma solitária nessas condições, né? A melhor solitária do planeta. A cela do Jair Bolsonaro, você tem uma ideia, professor, ela é muito semelhante à cela padrão do sistema penitenciário da Noruega. Tá? É o padrão lá, é a cela do Bolsonaro. Diga-se de passagem, um país que quase não tem reincidência do crime. Por quê? Justamente porque não trata o criminoso como se fosse um lixo, como se fosse um esgoto, né? Trata como se fosse um cidadão que cometeu um erro e que precisa aprender com esse erro para voltar para a sociedade. E graças a esse tratamento, ela consegue ter um índice de reincidência baixíssimo, quase zero, né? E Jair Bolsonaro está numa cela norueguesa, em termos de qualidade, de conforto, de infraestrutura. Imagina, tem um colchão adequado, não é aquela coisa fininha em cima do concreto, tem uma cama, tem cobertor, tem travesseiro bonitinho, tem banho quente, agradável, né? Tá achando ruim? Vai para o sistema penitenciário, então. Tem 3.500 pessoas com mais de 70 anos presas no Brasil. Dessas 750, mais ou menos, são pessoas que estão presas em unidades prisionais que não tem médico nenhum. Se passar mal, não tem jeito. Vai morrer. O Bolsonaro tem médico 24 horas por dia à disposição dele. Passou mal, levou uma quedinha da cama, tropeçou na quina do pé da cama, tem um médico lá para poder ver se está tudo bem. Ninguém tem essa condição. Mesmo aqueles presos que estão em unidades prisionais, que não tem esse médico à disposição 24 horas por dia. E o Bolsonaro tem.
Então, assim, a prisão dele é exatamente igual à prisão do Lula. O Lula também ficou num quarto pequeno, com as mesmas condições, com uma mesinha para trabalhar, uma televisão, tinha lá uma esteira ergométrica que alguém levou ele para ele fazer caminhada lá dentro da cela, e uma cama. Era o que ele tinha. Ele ficou 580 dias lá, você não escutou um choro, uma reclamação. Não teve uma reclamação que a cela era inadequada. Uma. Não teve. Ele ficou lá. Ele não pediu para sair, ele não pediu para colocar a tornozeleira eletrônica, ele não pediu para ir para a prisão domiciliar. Ao contrário. O Leandro matou no peito aqui. Um quartinho desse do Bolsonaro é R$250 a diária, pô. Tá bem, gente, tá tranquilo. Ele disse que não aceitava. Ele disse que não trocava a dignidade dele pela liberdade. Então, assim, um bando de gente frouxa que passou a vida inteira pagando de valente, e a hora que o bicho pega, e a hora que ele vai para a cadeia, que ele aparece o verdadeiro eu dessas pessoas. Gente frouxa, bundão, tanto Bolsonaro quanto Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro também não era o valentão? Cadê a valentia toda? Sumiu, desapareceu, né? Então é isso que a gente está vendo hoje. Eles vão continuar com essa narrativa, porque eles não têm outra para poder fazer. O Carluxo não sabe nem o que postar se não for para postar uma reclamação em relação ao pai. Aí fica querendo criar uma empatia. O radinho de pilha que ele ouvia, agora ele vai ter um outro radinho de pilha. Então, quase igual, inclusive. Não muda muita coisa, só mudou porque é coloridinho, mas é Estamos com o dobro da audiência do Metrópole, gente. Quantos presos no Brasil tem um radinho de pilha na cela? Será que a gente vai ter muitos presos com mais de 70 anos que tenham lá seu radinho de pilha na cela, uma televisão para assistir jogo de futebol, que eles que gostam de ver jogo de futebol, né? Quantos tem? Pouquíssimos. Alguns dados de audiência, tá? Estamos na frente do Metrópolis hoje de manhã. Ontem nós tivemos 6 vezes mais audiência que o Nerd Rabugento que trabalhou com o Felipe Neto. Jair Bolsonaro é um privilegiado. Jair Bolsonaro cumpre pena numa situação muito privilegiada. E é por isso que não merece redução de pena e nem mudança nesse processo dele. Quer levar o Bolsonaro para a Papudinha? Eu já teria levado a Papudinha. Põe lá na Papudinha que ele para de reclamar. Que lá pelo menos tem um quintalzinho para ele tomar um banho de sol. Ele acabaria com os argumentos, inclusive. É o ar-condicionado que faz muito barulho. Meu Deus, ele não dorme com o ar-condicionado. O cara dorme soluçando, professor Viário. Ele dorme soluçando, não vai dormir com o barulho do ar-condicionado? Pelo amor de Deus, né? Ele tá de brincadeira com a gente. Realmente. O Ricardo tem uma pergunta interessante, uma questão interessante para transformar em pergunta para ti. Por quê? A Marga Troque diz, por isso essa chapa tinha que ser pura. Ele, o Haddad ou alguém da esquerda, ele poderia renunciar com 2 anos e deixar o seu vice. Eu não quero te ouvir especificamente sobre a possibilidade de renunciar em 2 anos e deixar o vice, porque eu acho que o Lula nem faria isso se não fosse o problema de saúde. A minha pergunta para ti é, nós temos no Brasil espaço para uma chapa pura do campo progressista? Acho que dentro do campo progressista, sim. Porém, não só dentro exclusivamente do PT. Aí não. De fato, a gente precisa ampliar. O PT sempre foi protagonista, sempre foi hegemônico no campo progressista e, claro, vai continuar sendo. Mas ainda assim a gente precisa da colaboração e da parceria de outros partidos, de outros componentes do campo progressista, como o PSB, como o PDT, como o PSOL, esses partidos que estão hoje, né, em torno do governo, são os partidos governistas. Agora, aquela frente ampla que a gente falou na eleição de 2022, ela não vai se formar. Isso é certo que não vai se formar, né? Porque o centro democrático quer lançar um candidato de qualquer jeito, os bolsonaristas vão lançar um outro candidato. Pode ser que no segundo turno tenha de novo uma frente ampla, mas no primeiro turno não vai acontecer. Eu não acho ruim essa ideia de ter, por exemplo, Lula e Haddad numa chapa pura, não. Mas eu acho que é difícil. Bom dia, Marlene. Vamos pingar superchat, gente. Tendo a necessidade de trazer outras figuras do campo progressista para estar junto com você. E essa necessidade ela é premente. Lia Sérgio, direto de Portugal, falando: o pessoal está pagando 1.000 euros em Lisboa para dormir num quarto menor do que aquele, compartilhando com mais 5 pessoas. Caraca, gente, o Bolsonaro tá de boaça, hein, gente? 135 é o que tá faltando, já fechamos os membros, graças ao querido E a Terapia, hein? Não dá para abrir mão dela, não dá para a gente realmente se lançar numa aventura sozinho, que a gente não tem chance de ganhar a eleição. Muito bem, 17h17, a gente vai encaminhando aqui agora para a última questão
com o Ricardo. Quero lembrar vocês aí da necessidade de contribuir com o Diário de Santo Mundo. Estamos muito longe da nossa meta, então contribuam, gente, com o mínimo do mínimo, que a gente tem uma bela audiência nessa tarde de 8 de janeiro de 2026. Ricardo, a gente está, vamos dizer assim, dentro talvez de um cenário do pior ou um dos piores congressos que nós já tivemos. Esse congresso vai endurecer cada vez mais, sobretudo agora nessa reta final. Mota e Alcolumbre já pularam mais próximo do presidente da República, depois... Você é do Rio de Janeiro, Leandro? Achei que você era de São Paulo, cara. RJ Raiz. Cara, Rio de Janeiro deve estar muito quente. O Viário também está lá no Rio. Distanciaram mais ainda. Tu acredita em vista grossa por parte daqueles que podem fazer alguma coisa para conter o que pode ser uma onda gigantesca de fake news a partir de agora até as eleições? Ou a gente pode ter esperança de que isso vai ser tratado com pulso firme? Ou nós não temos condição de controlar a onda de fake news que vai vir? Infelizmente, eu vejo que vai ser uma onda grande e vai ser uma onda incontrolável em razão das figuras que vão estar no comando da eleição. Como eu disse, Cássio Nunes e André Mendonça, 2 bolsonaristas. Vamos esquecer que os 2 votaram no julgamento do deputado Francisquini, que foi cassado por divulgação de fake news. Os 2 votaram pela não cassação do mandato dele, para ele não ser responsabilizado pelos crimes que ele cometeu. Então, assim, a gente não está falando algo que a gente só imagina, a gente já tem um histórico dos 2 para poder opinar. E eles não são defensores da luta contra as fake news, definitivamente não são. Então, e é necessário que se haja rapidamente numa eleição, né? A gente já sabe que as redes sociais precisam de 2 horas no máximo para retirar um conteúdo criminoso do ar. E isso foi aplicado em 2022 e vem sendo aplicado pela Justiça, porque sabe que tecnicamente é possível retirar uma fake news rápido do ar. Só que essa agilidade tem que vir de quem determina. E é isso que eu acredito que não vai acontecer. Com Cássio Nunes e André Mendonça, eu acredito que as fake news vão correr soltas. E a gente está falando da primeira eleição depois do advento da inteligência artificial generativa. A criação, pode aparecer um vídeo meu falando uma coisa que não fui eu que falei. Certamente vai aparecer um vídeo do Lula dizendo coisas que ele não falou, ou vários, nessa campanha eleitoral. Então, assim, até aquilo que é muito descarado, eu tenho dúvida se vai ser combatido adequadamente. Imagina aquilo que não é tão descarado assim, né? Então, eu realmente prevejo muita dificuldade, prevejo uma eleição muito difícil, muito pesada, com todo mundo lutando contra o campo progressista, lutando contra a candidatura do Lula, dentro e fora do Brasil. E, como eu disse, até o juiz, o árbitro do jogo é torcedor do time adversário. Então, ele vai puxar a sardinha para o lado de lá. Eu tenho certeza disso. Vai ser uma luta muito difícil e vai ter que ter muita disposição para enfrentar essa luta. E todos nós, e não só o Lula. E, assim, com esse Congresso, eu também, se fosse o Lula, faria campanha dizendo assim, ó, se for para você votar em mim... Beijo lá, Inara! Um deputado vamos pingar, gente! Então nem vota em mim, porque senão você vai me colocar numa fria. E eu estou me candidatando a presidente aqui para poder tentar resolver os problemas do Brasil, não para ser colocado numa fria, sabe? Claro, tem que ser mais aberto. Nem vota em mim, então. Se for para votar num adversário, não vota em mim, não. Porque se você me ferrando, você se ferra junto. Porque se o governo estiver ferrado, o Brasil está ferrado. Claro. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!